Mente e Atitudes, com Carlos Bist. E o tema do programa de hoje é implantes dentários. E o nosso convidado, sempre aqui presente conosco, é o Dr. Salomão Esteto, especialista, mestre e doutorando em implantodontia. Doutor, eu sei que o foco do consultório sempre é o caso mais complexo, aquele que muitas vezes é até um dos mais interessantes para ser estudado e ser executado. Você sempre comenta comigo, em 3 dias é possível ter um retorno. Mas tão rápido, doutor? É isso mesmo, Carlos. A gente, de uma forma geral, a gente trabalha com a implantodontia há muitos anos. O nosso foco é a implantodontia e nós atendemos todos os casos aqui no consultório, os casos simples, os casos complexos. Mas, obviamente, com o passar dos anos, cada vez mais a gente recebe pacientes para tratar os casos complexos. Os casos de pessoas que já perderam todos os dentes ou pessoas que apresentam os dentes totalmente danificados e precisam que esses dentes sejam removidos. E a técnica utilizada, então, é a técnica conhecida como All-on-4, uma técnica já utilizada no mundo todo, onde a gente finaliza os casos em aproximadamente 3 dias. A maioria dos casos complexos, hoje em dia aqui no consultório, a gente finaliza em apenas 3 dias. Essa é uma das técnicas, mas há também outras conforme essa consulta realizada antes para desvendar e descobrir qual a necessidade de cada paciente. Exato. A gente, quando o paciente chega aqui no consultório, nas consultas iniciais, na solicitação de exames, a gente precisa sempre solicitar ao paciente radiografias, tomografias. Então, através desses exames, a gente descobre se é um caso simples, se é um caso complexo, se o paciente precisa repor apenas alguns dentes perdidos, ou se é um caso estritamente estético, ou se realmente é um desses casos complexos que a gente atende aqui no dia a dia, dos pacientes que precisam que todos os dentes sejam removidos, ou aqueles casos complexos que os pacientes não apresentam mais nenhum dente na boca. Então, tudo isso a gente vai investigar através das consultas iniciais. Em relação à estética, doutor, muitas preocupações são como vai ficar o resultado final, o paciente chega e fala, olha, atualmente é assim, mas eu gostaria que aquele meu sorriso ficasse, de repente eles até mostram uma foto desta maneira. É possível? É possível, Carlos. A gente tem o hábito aqui no consultório de reservar um dia para aquilo que a gente chama que é a prova estética dos dentes. Então, a gente sempre finaliza um caso tendo a aprovação do paciente anteriormente. Então, no dia da prova estética, a gente sempre vai provar o tamanho do dente, a cor, o formato dos dentes. Eu tenho muitos pacientes que, como você falou, trazem fotografias, porque os meus dentes eles eram assim, trazem fotos, por exemplo, de quando eram mais jovens, e isso funciona muito bem. Agora, mesmo que a pessoa não tenha ideia de como eram os dentes, ainda assim, através de um estudo, até mesmo da personalidade da pessoa, do formato e do tamanho do rosto, a gente consegue descobrir qual é o dente, qual é o formato, qual é a cor ideal para cada paciente. E aqui no Gente Estudos a gente sempre demonstra para você um depoimento. Um dos pacientes do doutor que demonstra através das suas palavras esse retorno. A gente vai conferir alguns agora, daqui a pouco a gente já volta com mais informações. Eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecer o Dr. Salomão Esteto, e a primeira consulta que eu tive com ele transmitiu uma segurança muito grande. Então, eu me senti seguro, porque eu estava precisando fazer um novo tratamento, e quando falava para mim sobre implantes, eu ficava preocupado, ficava com medo, e conversando com o Dr. Salomão, ele me explicou direitinho, e eu fui criando coragem, e graças a Deus hoje, eu estou com os meus dentes novos, posso agora sorrir, uma coisa que eu não fazia há 30 anos atrás. Procure o Dr. Salomão, é um grande cirurgião, é uma pessoa que vai te dar uma atenção que você merece. Estou sorrindo à vontade agora. A minha história começa há muitos anos atrás, porque as pessoas da minha geração, da época onde nós, no interior de Santa Catarina, de onde eu vim, nós não tínhamos dentistas, nós não tínhamos acesso fácil ao processo de tratamento dentário. Na época tínhamos o quê? Eram os dentistas práticos. Em consequência disso, eu e tantas outras pessoas apresentamos
problemas dentários complicados. Através de uma amiga, eu tive informações sobre o programa ou sobre o tratamento que o Dr. Salomão estava oferecendo em Joinville. Então eu resolvi visitá-lo e nós começamos uma série de conversações e eu tinha mais um sério problema, que era o medo de ir ao dentista. Depois de muitas conversas, ele me passou muita tranquilidade, muita serenidade. Em função disso, eu resolvi realmente encarar o processo, né? Fiz com ele essa recuperação. Hoje a minha autoestima está bem melhor, eu me sinto muito bem, muito feliz e com certeza que já estou recomendando e vou recomendar sempre as pessoas para que procurem o Dr. Salomão, para que possam se sentir bem como eu estou me sentindo hoje. Doutor Salomão, a gente acabou de conferir o depoimento e o que foi esses 2 casos que a gente conferiu? Então, mais uma vez, foram casos que a gente considerou como sendo complexos. Após a gente fazer análise radiográfica, tomográfica, a gente descobriu que a gente precisava remover os dentes dos pacientes e a gente utilizou a técnica que eu venho repetindo há muitos anos já, que é a técnica All-on-4, onde a gente fez a instalação de 4 implantes e sobre esses 4 implantes a gente instalou 12 dentes fixos em cada paciente. Vocês puderam observar a satisfação deles. Um dos motivos foi porque o tratamento foi realmente muito confortável, sem nenhum tipo de dor e, obviamente, uma estética bastante privilegiada. Os pacientes gostaram muito do tratamento e um detalhe muito importante, que ambos os casos a gente finalizou em 3 dias. Que é o habitual. Dr. Salomão, você possui uma página na internet com todos esses depoimentos, com as informações, aonde que o nosso telespectador pode, antes de marcar a consulta, já conhecer um pouco mais do Dr. Salomão, das suas técnicas e também o Meu Novo Sorriso. Com certeza, a gente tem o nosso site, que é o salomãosteto.com.br, e a gente tem uma página no Facebook, que é o Meu Novo Sorriso, e lá a gente faz as postagens diárias, onde a gente explica como funcionam as técnicas, a gente oferece bastante informações detalhadas sobre como funcionam os tratamentos. Inclusive agora a gente tem o hábito de fornecer alguns pequenos vídeos para os pacientes que nos ligam, explicando de uma forma breve, mas bem geral, como funcionam os tratamentos aqui, como funcionam as consultas iniciais. Tudo isso para que os pacientes cada vez mais eles possam entender como funcionam essas técnicas que a gente já há muitos anos vem utilizando aqui no consultório e com bastante sucesso. Dr. Salomão, há aqueles casos bem complexos, né? Como tratar aqueles pacientes que não têm uma estrutura óssea? Isso, Carlos, exatamente. Existem muitos pacientes que chegam aqui no consultório, mas apresentam uma estrutura óssea muito limitada. São esses casos totais, né? Pessoas que já usam dentaduras há muitos anos ou pessoas que já não têm mais muitos dentes há muitos anos. Isso não é uma regra, mas acontece do paciente chegar no consultório e após a gente fazer a análise dos exames, a gente descobrir que esse paciente tem pouca estrutura óssea para receber um tratamento com implantes. No passado, esses pacientes eles eram tratados através de técnicas conhecidas como enxertos ósseos, que são técnicas que são um pouco mais complicadas, que a gente chama técnicas com maior morbidade, porque é preciso retirar um pedaço de osso do paciente para colocar em outro lugar. A gente aqui no consultório, praticamente hoje em dia, a gente não executa mais esse tipo de técnica para os casos totais, dando preferência aqui então para os implantes zigomáticos, que é uma técnica então que a gente utiliza para esses casos de pacientes que têm pouca estrutura óssea. Então hoje em dia ainda assim existem técnicas que simplificam esses tratamentos. Os implantes zigomáticos é uma dessas técnicas e que a gente vem utilizando já há muitos anos, com bastante sucesso também aqui no consultório. E você pode então ter mais informações pela página na internet, pelo Facebook ou ligar e agendar uma consulta no 3026-3676. Lembrando que o consultório está muito bem localizado aqui no centro, na rua Alexandre Deller, esquina com a rua Orestes Guimarães. Isso, a gente está aqui então no centro da cidade, Carlos. Estamos à disposição para atender essas pessoas que queiram saber mais informações e que realmente precisam desse tratamento. Dr. Salomão, obrigado pela sua companhia em mais um programa. A gente sempre falando um pouco mais de implantes dentários. Isso mesmo. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima. E obrigado pela sua companhia. Agora você fica com a nossa programação aqui no Gente Atitudes e a gente se encontra pela cidade de Joinville. Realização
Realização Carlos Bist Produção.